Tudo bom, gente? Prontos para mais uma semana de aula? Primeira semana do segundo bimestre, a gente vai começar no novo livro, tá? Então, a gente vai começar falando do assunto de fração. E aqui, nesse assunto, vou começar definindo a palavra. A palavra fração, no dicionário, se a gente buscar, ela significa fragmento ou parte de um todo. Dentro desse contexto, como palavra principal que a gente vai ter aqui, vai ser a palavra parte, tá? Ela que a gente vai se basear nos nossos estudos, que está relacionado como um sinônimo de fração. Lá no dicionário, a gente tem o seguinte, parte, que vem do latim partes, significa o seguinte, uma porção do pedaço ou fragmento separado de uma coisa. Uma outra opção também é uma parte ou quantidade de uma coisa que não é separada de fato, mas considerada ou mencionada por ela mesma. Então, é uma parte que pode estar separada de algo ou uma parte que está ainda dentro de algo maior, tá? Sem necessariamente estar separado. O nosso objetivo de estudo de fração é compreender, comparar e ordenar frações, as ideias de inteiros e o resultado de uma divisão, identificando frações equivalentes. E outra coisa que a gente tem como objetivo das próximas aulas é reconhecer os números racionais positivos, podem ser expressos nas formas fracionária e também no decimal, que a gente já estudou um pouco no bimestre anterior, estabelecer relações entre as representações, passando por uma representação para outra relacioná-los a pontos na reta numérica. O princípio que eu trouxe para a gente em relação a isso tem a ver lá com a palavra parte. O versículo foi o seguinte, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente e cada parte, ao cumprir a sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Lembrando que nós fazemos parte do corpo de Cristo, tá? Então aqui está a nossa ligação, então a gente está falando de união. A gente, como uma parte do corpo, a gente não consegue viver sozinho e não consegue mandar no corpo todo. Tá? A gente faz parte de um corpo e a gente precisa ter as nossas atitudes para favorecer essa união que a gente tem dentro do corpo de Cristo. Tá? Mas vamos começar a falar realmente agora da fração dentro da matemática, da parte dentro da matemática. Eu trouxe inicialmente alguns significados e como representar uma fração. Então, a fração a gente pode entender como uma fração de um inteiro, né? Sem necessariamente estar tirando ele de dentro de algo, separando, mas como uma parte. Então, veja que inicialmente a gente tem um quadrado maior e esse quadrado ele foi dividido em 4 partes. E está grifado aqui, ó, 4 partes o quê? Congruentes. Essa palavra a gente usa bastante em matemática, é bom que você aprenda o significado. Congruente significa coincidente, idêntico ou correspondente em características, propriedades, formas ou estrutura. Quadrados congruentes, por exemplo, são quadrados que possuem medidas iguais. Então, quando a gente olhar para esse quadrado maior, ele foi dividido em outras 4 partes, e cada uma dessas partes tem exatamente as mesmas medidas que as outras. Isso significa, fração é sempre assim. Você tem que dividir sempre em partes iguais, tá? Aqui na matemática, em frações, fração está relacionado com partes iguais. Vamos entender como que funciona. Então, esse quadrado estava aqui. Quando eu seleciono uma dessas partes, tá vendo que nesse primeiro exemplo está pintadinho de azul aqui, uma das partes. Então, uma de 4 partes, a gente usa a fração aqui, ó. Vou até aumentar aqui, ó, a fração escrita dessa forma, ó. 1 em cima, 4 embaixo. Essa fração a gente vai ler 1/4, tá? Então, a gente está representando uma parte das 4 em que o quadrado foi dividido. De uma forma similar, a gente tem aqui, ó. Veja, quantas partes estão pintadas? Estão pintadas 2. De quantas? De 4. Então, estão pintadas 2 de 4. Essa fração a gente vai aprender certinho, mas essa aqui já para adiantar, a gente lê 2/4. Terceiro exemplo, veja, o mesmo quadrado foi dividido em 4 partes, só que agora está pintado 3. Então, está pintado 3 de 4. O número de cima representa quantos a gente está considerando. O que a gente está considerando aqui? A parte pintada. Mas quantas partes são no total? 4, que é
o número de partes representa o número de baixo. E por fim, na última figura, a gente tem aqui 4 partes pintadas das 4 partes que o quadrado tem. Então, nessa figura, a gente representa pela fração 4/4, né? Ou ainda, a gente poderia escrever que está pintado 1 inteiro, porque eu estou pintando todas as partes. Então, o número 1, a gente vai entender ele como 1 inteiro, a parte toda do que a gente está considerando, do que a gente está pensando. Então, ó, número de cima, a gente vai chamar de numerador, e o número de baixo a gente vai chamar de denominador, né? Aqui é importante entender, o número de baixo, ele nunca vai poder ser zero. A gente vai ver daqui a pouquinho que a fração também representa uma divisão, e eu não posso dividir por zero. Então, o número de cima, que é representado pela letra A, se chama numerador, e o número de baixo representa que representa o total de partes, é chamado de denominador. Então, numerador e denominador, a gente chama, são os termos da fração. O numerador indica quantas partes foram tomadas do inteiro, e o denominador indica em quantas partes o inteiro foi dividido. Tá? Esses nomezinhos é importante você memorizar lá. Numerador, número de cima. Denominador é o número de baixo, certo? Continuando, outros significados e representação da fração. Então, como eu acabei de falar, a fração ela também pode ser considerada como resultado de uma divisão. Então, se eu tenho dois números, por exemplo, lá, 5 divididos por 3. Essa aqui não é uma divisão exata, então eu posso representar o resultado que não é exato pela fração 5 terços. Então, veja que o dividendo, que é o primeiro número, vai para cima e o divisor fica embaixo, certo? Então, é assim que a gente representa a fração como resultado de uma divisão. Outros exemplos, 9 divididos por 4 pode ser representado o resultado como 9 partos. Isso normalmente a gente utiliza quando as divisões não são exatas, mas não necessariamente, às vezes, as divisões exatas também podem ser representadas como frações. 5 divididos por 3, representado por 5 terços. E, por fim, 15 oitavos. Veja que eu comecei com uma fração. Eu posso representar 15 oitavos como a divisão de 15 por 8. E também a gente tem a fração, a gente usa ela para comparar coisas, a gente chama isso de uma razão. Por exemplo, Bianca e Carolina participaram de uma campanha de arrecadação de itens de higiene para doar a um orfanato. Bianca arrecadou 20 itens e Carolina 10. A gente pode comparar essas quantidades, fazendo uma razão, que é uma fração com esses dois valores. Primeiro em cima a gente está colocando a quantidade arrecadada por Bianca e a quantidade arrecadada por Carolina. Veja que eu fiquei com a fração 20 décimos. Lembrando que 20 décimos é a mesma coisa que 20 divididos por 10. Por isso que está dando 2. 20 divididos por 10, 2. Isso significa que a Bianca arrecadou o dobro de Carolina, tá? Então, quando essa ideia a gente usa, essa razão, quociente, a razão é o quociente de um número por outro, ou seja, o resultado de uma divisão. Então, quando eu faço uma divisão e eu estou fazendo uma comparação entre dois valores, esse resultado, que a gente geralmente chama de quociente, a gente também, em algumas situações, a gente vai usar a palavra razão para explicar a comparação entre elas. Por exemplo, aqui nessa situação da parte arrecadada, o quociente ou razão foi 2. Então, quer dizer que uma é o dobro da outra. Mais um significado de fração é a seguinte. A fração como parte de uma quantidade, tá? Em vez de ser uma coisa única, como o quadrado, que era uma coisa só que foi subdividida em 4 partes, aqui a gente também tem uma quantidade. Aqui eu tenho uma quantidade de pacotes de feijão. Quantos são? São 9 pacotes. Esses 9 pacotes, eles foram separados em grupos de 3 pacotes. Então veja quantos grupos eu formei. Eu formei
1, 2, 3 grupos, tá? Então, cada um desses grupos aqui, eles valem quanto? Vão valer 1/3. Né? A pergunta era a seguinte: quanto 1/3 representa do total da quantidade? Se eu tinha 9, eu divido em 3 partes, e cada uma dessas partes vai valer 1/3, certo? Então, é assim que a gente calcula a fração de uma quantidade. Aqui é importante que você depois leia o passo a passo da página 7. Vai ter um exercício falando um pouquinho disso que a gente comentou, dos significados e representação de uma fração, certo? E vamos continuar. Depois, a gente vai falar agora de leitura de frações. Né? Você já viu que eu já li algumas frações, você talvez já tenha até uma ideia de como faça isso. Mas o importante é saber que tem regrinhas específicas e que eu não posso ler de qualquer jeito quando a gente está trabalhando com matemática. Então veja, tem algumas regrinhas. A primeira dela, quando a gente tem o denominador, lembrando, denominador é o número de baixo. Quando o denominador não nulo, isso significa que ele não pode ser 0, mas ele for menor do que 10, a gente vai ler da seguinte maneira. Se for 2, a gente vai falar a palavra meio. Se for 3, a gente vai falar a palavra terço. 4, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. É como se fosse a leitura dos números ordinais, tá? Então, na fração com 1 no numerador e 2 no denominador, a gente lê 1/2. Na letra B tem o 2 em cima e 3 embaixo. A gente lê 2, a gente lê normal, o número de cima, e de baixo a gente lê terço, na verdade, se fosse 1, e terços, porque está no plural. C, 1 em cima, 4 embaixo, 1 quarto. E por último, nesses exemplos, o 4 em cima e o 5 embaixo, 4 quintos é a maneira que a gente vai ler. Então, para números menores do que 10, e não pode ser o 0, a gente lê como se fossem números ordinais o denominador. O numerador a gente sempre vai ler normalmente. E se a fração tem o denominador maior que 10, mas que não é um múltiplo de 10? Existe uma regrinha. A gente vai ler o número de cima normal, a gente vai ler o número de baixo normal, e no final a gente acrescenta a palavra avos. Essa palavra avos aqui significa partes iguais, tá? Então, um número que foi dividido em partes iguais. Então, o primeiro exemplo, 11 avos. Então, eu tenho uma parte de uma coisa que foi dividida em 11 partes iguais. Letra B, 5, 12, completa com a palavra avos. São 5, 12 avos. Significa que estou pegando 5 de 12 partes iguais. C, 4, 27 avos. E letra D, 125 avos. Tá? Essa palavra, quando a gente usa avos, é quando não é um múltiplo de 10. Tá? E se for múltiplo de 10? Tem algumas coisas que a gente precisa considerar aqui. Se esse for um múltiplo de 10, mas for menor que 100, a gente tem duas maneiras de falar. Completando com a palavra avos, normalmente, ou lendo como um número ordinal. Então, por exemplo, 10 avos, essa aqui não é muito comum. Normalmente a gente lê 1/10. Já na letra B, a gente lê 10 vinteavos, agora sim, essa aqui é mais comum. E 10 vigésimos, matematicamente, não é a melhor opção. O mais correto de se falar é 10 vinteavos, mas também não vai estar completamente errado se a gente falar 10 vigésimos, uma coisa um pouco mais informal, não tão usual quanto a outra leitura. Letra C, 3 trintaavos, essa aqui é a melhor opção, mas também, se você falar 3 trigésimos, sem nenhum grande problema. E por último, 5 quarentaavos, que é o mais comum,
E também temos 5 quadragésimos. Por que não é tão comum? Porque muita gente não lembra como que fala os números ordinais quando eles são muito grandes. Então, você pode simplesmente falar a palavra avos depois do seu denominador. E por último, quando tem o denominador com potência de 10. O que são potências de 10? O 10, o 100, o 1000, o 10.000, o 100.000, o 1 milhão, assim por diante. Sempre quando o número de baixo tiver uma dessas formas aqui, a gente obrigatoriamente lê um décimo, um centésimo, um milésimo e décimo de milésimo, tá? A gente vai ler desse formato que tem a ver com a leitura dos números decimais que a gente aprendeu, certo? Então é assim que a gente vai fazer a leitura. Então nesse caso, se eu tiver lá 12 com 1000 embaixo, a gente vai ler 12 milésimos. Tá? 12 milésimos seria a leitura dessa fração aqui. Além de entender as ideias por trás, de saber ler uma fração, a gente vai classificar elas de 3 maneiras. A gente vai classificar ela como fração própria, fração imprópria e fração aparente, tá? Fração própria é uma fração que é menor que 1 inteiro. Como que eu sei ver isso? Quando o numerador é menor que o denominador. Então, aqui temos 2 exemplos. 3 é menor que 5 e o 17 é menor que o 23. Só para vocês irem treinando aqui. A primeira fração a gente lê 3 quintos e a segunda fração a gente lê 17, 23 avos, tá? Essas são frações que a gente chama de frações próprias, tá? Porque o número de cima é menor que o de baixo, quando é menor que uma quantidade. Então, estou pegando uma parte pequena de um inteiro. Existem frações que a gente chama de frações impróprias, quando esse número está representando algo maior que um inteiro, tá? Eu chamo isso aqui de fração imprópria. Toda vez que o número de cima for maior que o número de baixo, isto é, o numerador for menor que o denominador, a gente fala que essas frações são impróprias, tá? Porque elas são maiores que um inteiro. Treinando a leitura. Essa fração a gente lê 13 quintos e essa segunda fração a gente lê 7 terços, que são frações impróprias. E dentro das frações impróprias, a gente tem aquelas que a gente chama de fração aparente, tá? Por que é aparente? Porque elas parecem ser uma fração, mas na verdade elas estão representando um número inteiro, um número natural. Veja aqui, a primeira fração aqui que eu tenho, 20 quintos, lembra que eu posso pensar isso como numa divisão. Isso aqui é a mesma coisa que 20 divididos por 5. Isso aqui dá quanto? 4. Veja que esse aqui é um valor inteiro, não tem uma parte pequenininha menor que um inteiro. Por isso eu chamo isso aqui de fração aparente, porque ela parece ser uma fração, mas na verdade ela está representando coisas inteiras. Eu tenho 4 inteiros aqui, a mesma coisa para o 36 sextos. O 36 sextos é a mesma coisa que 36 divididos por 6, que é a mesma coisa que 6 inteiros. Então, as frações impróprias, que são divisões exatas, tá? São chamadas também de frações aparentes. Beleza? Agora, nesse momento, você pode parar o seu vídeo, depois que eu terminar de falar aqui, e corre lá fazer os exercícios da página 11, lá da sua parada obrigatória. Lembrando que esses exercícios você vai enviar para mim depois via Classroom, tá bom? Não esquece de enviar para que eu possa saber o que você está estudando ou não. Se você tiver dificuldade em fazer, você pode perguntar para mim lá no comentário e tirar suas dúvidas, tá bom? Então dá uma paradinha agora e corre lá fazer exercícios. Não segue essa aula
antes de fazer os exercícios. Agora que você já fez os seus exercícios, a gente vai falar de um outro assunto. A gente vai falar de frações equivalentes e simplificação de frações, tá bom? Frações equivalentes. Essa palavra aqui, equivalente, eu posso separar ela em duas palavras. A palavra equi e a palavra valente. A palavra equi, ela tem o significado de igual. E valente vem da palavra valor. Então, são frações que têm o mesmo valor igual. Aqui eu também posso usar a palavra mesmo. Então, são frações que eu tenho o mesmo valor ou valor iguais. São frações que você olhando para os números que formam ela, são diferentes, só que na prática elas representam a mesma coisa. Vamos ver esse exemplo. Os irmãos Roberto, Paulo e Adriana são trigêmeos. Para comemorar o aniversário deles, cada um ganhou um bolo. Considere que os bolos têm tamanhos iguais e foram repartidos conforme representado abaixo. Veja, o bolo do Roberto foi dividido em duas partes iguais. O bolo do Paulo foi dividido em 4 partes iguais e o bolo da Adriana foi dividido em 6 partes iguais. Veja a fração que representa quanto cada um comeu do seu próprio bolo. Veja, o Roberto comeu um pedaço só que perceba, o bolo só tinha 2 pedaços, ele comeu metade do bolo. Enquanto Paulo, ele comeu 2 pedaços, só que o bolo dele foi dividido em 4 partes. Ele também comeu metade. A Adriana comeu 3 pedaços, que gulosa, né? Só que repara, o bolo tinha 6. O que ela comeu? Ela comeu exatamente a metade também. Então veja que cada um dos 3 comeu exatamente a mesma quantidade de bolo, tá? Então essas 3 frações, 1/2 que representa essa parte pintada, 2/4 que representa a parte que o Paulo comeu e 3/6 que representa o que a Adriana comeu, representam exatamente a mesma quantidade de bolo. Nenhum comeu mais, nenhum comeu menos do que o outro, tá? Essas frações aqui, a gente chama, elas, repara o nomezinho, de frações equivalentes. Então, frações que têm valores iguais, tá? Ou o mesmo valor. Elas representam exatamente a mesma coisa. Só que, olha, os números são diferentes. 1/2, 2/4 e 3/6. Certo? Ainda continuando a falar de frações equivalentes, a gente vai perceber o seguinte, só para completar. Quando duas ou mais frações representam a mesma quantidade de um inteiro, dizemos que são equivalentes. Só para ficar bem fixado aqui, eu pus novamente. Dada uma fração, para determinar frações equivalentes a ela, devemos multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. Então, você escolha um número, qualquer número que você quiser, tá? Número inteiro ou número natural, melhor ainda. E multiplicar tanto o numerador quanto o denominador, eu vou encontrar uma outra fração que representa exatamente a mesma coisa. Por exemplo, 1/2. Se eu multiplicar em cima por 5, multiplicar embaixo por 5, eu vou encontrar uma outra fração, que é a fração 5/10. Mas repare, 1/2 é metade, e 5 de 10 também representa metade. Então, representa exatamente a mesma coisa. Então, são frações equivalentes. Veja no seguinte, se eu pegar a fração 2/3, multiplicar em cima e multiplicar embaixo por 3, poderia ter escolhido outro valor. Aqui eu escolhi 3. Vai ficar o quê? A gente vai encontrar a fração 6/9. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. 2/3 e 6/9 valem a mesma coisa. A gente vai usar o sinal de igual para mostrar que o valor delas é exatamente o mesmo.
tá bom? E todas essas aqui na letra C são frações equivalentes. 1/4, 2/8, 3/6, 5/20, 7/28. Por quê? Pega a primeira fração que era 1/4. Se eu multiplicar por 2, eu encontro essa fração, 2/8. Se eu multiplicar a primeira fração por 3, eu encontro 3/12. Se eu multiplicar 1/4 em cima e embaixo por 5, eu vou encontrar 5/20. E por fim, se eu pegar 1/4 e multiplicar em cima e multiplicar embaixo por 7, eu vou encontrar a fração 7/28. Todas essas são equivalentes. São equivalentes umas às outras, porque todas elas representam exatamente a mesma quantidade. Então, a propriedade é o seguinte: se duas frações são equivalentes, temos que o numerador da primeira multiplicado pelo denominador da segunda é igual ao denominador da primeira multiplicado pelo numerador da segunda e vice-versa. Professor, esse treco aí ficou muito confuso. Vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Veja, eu pego 2, que é o numerador da primeira fração, e multiplico por 45. Ó, multiplico esse por esse. Eu vou ter 2 vezes 45. Professor, o que é esse pontinho aí? Lembrando que esse símbolo de pontinho aqui, ele representa a multiplicação também. A gente tem dois símbolos de multiplicação. A gente pode usar o vezes normal, que é aquele x que a gente está mais acostumado, e também esse pontinho. A partir de agora, em muitos momentos, eu vou começar a usar o pontinho em vez do sinal de vezes tradicional que vocês aprenderam antigamente. Tá? Então, eu multipliquei 2 vezes 45. 2 vezes 45 dá quanto? 90. Se eu fizer aqui, ó, 5 vezes 18, também vai dar 40. 5 vezes 18 também vai dar 90. Então, isso é uma maneira prática da gente verificar. Mas se eu pegasse, por exemplo, a fração 2/3 e aqui a fração 3/7. Elas não são equivalentes. Como que eu faço para saber? Eu faço assim, ó. 2 vezes 7 dá quanto? Dá 14. 3 vezes 3 dá 9. Veja que a multiplicação deu números diferentes. Então, na verdade, essas frações não são equivalentes. Isso só vai acontecer se as frações são equivalentes. Recapitulando então, se eu quero encontrar uma fração equivalente, basta que eu multiplique em cima e multiplique embaixo pelo valor que eu achar mais adequado para a situação. Posso escolher qualquer um. E para ter certeza absoluta, se é uma fração equivalente aos valores dados ou o valor que você encontrou, basta que você multiplique cruzado o numerador de uma com o denominador da outra. Se o resultado for igual, elas são frações equivalentes. Só voltando aqui também, quando a gente for falar de divisão, ao invés de usar o símbolo tradicional, o símbolo de 2 pontos vai representar o símbolo tradicional da divisão. Eu também vou poder usar isso aqui mais para frente. São notações mais fáceis de escrever do que as tradicionais. Então, isso aqui que a gente falou são de frações equivalentes. E agora a gente vai falar de simplificação de fração. Simplificação de fração também tem a ver com frações equivalentes, tá? Só que, em vez do número aumentar usando a multiplicação, a gente vai diminuir esses valores que eu tenho na minha fração para que fique mais fácil de eu entender o significado das coisas, ou mais fácil de eu desenhar, mais fácil de eu fazer as contas. Veja, a palavra é simplificação, é deixar mais simples. A gente sabe que as frações 2/3 e 10/15 são equivalentes. Por quê? 2 vezes 15 dá 30 e 3 vezes 10 também dá 30. No que a gente aprendeu de fração equivalente, a gente pegaria 2/3, vou escrever aqui de baixo, e multiplicaria aqui por 5, e embaixo por 5. A gente vai encontrar a fração 2 vezes 5, 10, e 3 vezes 5, 15. Então, são frações equivalentes. Mas esse processo ele pode ser utilizado com a divisão quando é possível. No 2/3 eu não tenho nenhum número que divide o 2 e que também divide o 3.
Mas já na fração 10 quinzeavos, veja, os dois números são múltiplos de 5. Aqui fica bom de usar os critérios de divisibilidade que a gente aprendeu no bimestre anterior. Veja, os dois, um termina com 0 e o outro termina com 5. Então, eu posso dividir por 5. Então, vou anotar assim, ó. Dividir por 5. Dividir por 5. O que eu vou encontrar? 10 divididos por 5, 2. 15 divididos por 5, 3. Então, é um outro método de achar frações equivalentes, mas nesse caso a gente vai chamar esse método de simplificação de fração, que serve para encontrar frações equivalentes, isto é, que tem o mesmo valor, mas que sejam números no numerador e no denominador menores. Quando eu faço esse processo, você vai chegar num ponto em que eu não posso mais dividir, por exemplo, 2/3, eu chamo essa fração aqui, ó, de fração irredutível, isto é, porque eu não posso mais simplificar, tá bom? Então, toda fração que eu não posso simplificar, eu vou chamar de fração irredutível, tá? Quando eu faço números, por exemplo, a fração 4/12, eu posso simplificar por 2 em cima e por 2 embaixo. Eu vou encontrar a fração 2/6. Só que veja, 2/6 ela não é uma fração irredutível. Por quê? Eu posso, de novo, dividir por 2. Tem fração que vai dar por outros números, tá? Eu vou encontrar a fração 1/3. 1/3 eu não consigo mais fazer isso. Eu chamo isso aqui de fração irredutível, tá? Veja que eu fiz a simplificação em 2 etapas, mas eu poderia ter feito em uma etapa só. Se eu pegasse o 4 e dividisse por 4, ia dar 1. O 12 dividir por 4 dá 3. Ué, lembrando que, nesse caso, o 4 é MDC de 4 e 12. Tá? Mas também não é uma coisa que tem que se preocupar muito. Você pode ver um número que é mais fácil para você, que você consiga dividir, e pode ir simplificando várias vezes, tá bom? Então, nesse momento, eu vou querer que você logo em seguida leia o passo a passo lá da página 13. Ele tem mais alguns exemplos de como fazer trabalhando esses conteúdos que a gente fez. E você vai fazer os exercícios 14 e 15 lá da parada obrigatória, não, da página 14 e 15, todos os exercícios da parada obrigatória. Lembrando, aqui você pode parar o seu vídeo e fazer os exercícios. Eu não indico que você fique assistindo o vídeo inteiro. Dá uma paradinha, treina, faz os exercícios. Lembrando que esses exercícios vocês vão enviar via Classroom. Não esqueça, certo? Agora que você voltou, você deu aquela pausada, fez os exercícios do livro que agora há pouco eu passei para vocês, a gente vai começar um novo conteúdo. A gente vai continuar falando, ampliando nossos conhecimentos, só que agora a gente vai falar de frações decimais. Quem são ou quais são as frações que a gente chama de frações decimais? Esse nome já dá uma dica, deci, né? Vem de 10, tá? Então tem frações que tem a ver com o número 10. Então, fração decimal é aquela que tem os denominadores 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. São potências de 10, tá? Toda fração que tiver um desses números embaixo, a gente fala que são frações decimais. As primeiras frações decimais que a gente vai estudar são os décimos, é aquela fração que tem o denominador 10. E veja, se você lembrar, tem exatamente o mesmo nome da sua representação decimal. 0,1, lembra que a gente aprendeu? A gente pode ler 1/10. E essa fração a gente lê 1/10. Repare, é exatamente o mesmo som, as mesmas palavras que a gente usa. Por quê? Porque é exatamente a mesma coisa, escrito de duas formas diferentes, tá bom? Outros exemplos que a gente tem aqui. Se eu juntar duas dessas partes, a gente vai ter 2/10, aqui escrito em fração,
e aqui escrito na forma decimal. Se eu juntar 3, eu vou ter o quê? 3 décimos, uma na forma fracionária e outra na forma decimal, tá? E assim por diante. E a fração 10 sobre 10, ou 10 décimos, representa equivalente, tem o mesmo valor que 1 inteiro, tá? Quando o número de cima é uma fração imprópria, o número de cima é maior que o de baixo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler 45 décimos, né? Só que na hora que a gente for escrever na forma decimal, a gente vai ter essa forma aqui, 4,5, que a gente lê 4 inteiros e 5 décimos, tá? Então toma cuidado, quando o número é maior, a vírgula vai ficar no meio aqui. Então, ó, 5 décimos, 11 décimos, ou 1 inteiro e 1 décimo, colocando a vírgula com uma casa decimal na direita, tá bom? De forma parecida, a gente também tem os centésimos, que a representação na forma fracionária é 1 sobre 100, um centésimo, e na decimal que a gente lê uma estudada é 0,01, que a gente lê 1 centésimo. Né? Se a gente juntar as duas dessas quantidades, a gente vai ter o quê? 2 centésimos, aqui tem as duas escritas, na forma fracionária e na forma decimal, 3 centésimos, e assim sucessivamente. E também a fração 100 centésimos, ela representa 1 inteiro. Mas toma cuidado, ó, 1 inteiro é 100 centésimos, mas a gente acabou de ver que também é a mesma coisa que 10 décimos. Isso aqui representa exatamente a mesma coisa. Só para você entender, se eu tivesse lá 2 décimos, tá? Se eu fizer uma fração equivalente, que a gente já estudou, multiplicando aqui por 10, multiplicando aqui por 10, eu vou encontrar a fração 20 centésimos, tá? Na forma decimal, essas duas frações são equivalentes, têm exatamente o mesmo valor. Então, os números 2 décimos e o número 20 centésimos são exatamente a mesma coisa. Esse zero no final aqui não muda nada, tá? Então, e quando o numerador for maior que o denominador, a nossa representação decimal vai ter duas casas. A gente vai ver que 235 centésimos, por exemplo, a gente lê 2 inteiros e 35 centésimos na sua forma decimal, tá? Outro exemplo, 203 centésimos, forma fracionária, na forma decimal, vale exatamente a mesma coisa, mas a gente lê 2 inteiros e 3 centésimos. Veja que a palavra centésimo é usada nas duas versões, tá? Então, quando eu leio centésimos, eu tenho o denominador 100. Tá? Tomando cuidado, como eu fiz aqui, 0,03 não é a mesma coisa que 0,3, tá? Porque elas representam quantidades diferentes, porque 3 centésimos é diferente de 3 décimos. Quando eu divido em 10, meu pedaço é muito maior, e quando eu divido em 100, o pedaço vai ficar bem menorzinho. Então, se eu pegar 3 pedaços, eu não vou ter a mesma quantidade, certo? E a ideia continua para milésimos, quando eu tenho o denominador 1000 e a sua forma decimal é 0,001. 1 milésimo e 1 milésimo, e a sua leitura prossegue que nem as outras, tá? 2 milésimos, 3 milésimos, 1000 milésimos. De novo, número de cima igual ao de baixo, sempre vai representar um inteiro. Qualquer fração que o numerador e o denominador forem iguais, são frações que representam uma unidade ou um inteiro. Né? E a gente tem um exemplo aqui do 1252 milésimos, né? 1252 milésimos na forma fracionária. Quando eu fizer na forma decimal, eu vou pegar o número de cima, 1252, e coloco 1, 2, 3 casas decimais. Tá? Um inteiro, 252 milésimos, certo? E representa o mesmo valor. Então, essas foram as frações decimais, décimos, centésimos, milésimos. Essa história vai continuar com denominadores maiores, só que a gente não vai usar por enquanto, tá bom? O nome, maneira de escrever é isso aqui, tá?
Veja que a gente tem uma relação entre o número decimal e a forma fracionária, tá? O número, como que a gente faz para transformar de uma para outra? Então, toda fração decimal, a gente olha a quantidade de zeros que tem aqui, ou o número da sua potência, e coloca o número de casas decimais. Então, veja, 7 centésimos, 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, o expoente é 2, então o número de casas decimais é 2. Um jeito até mais fácil seria, quantos zeros tem aqui? 1, 2 zeros. Se eu tenho 2 zeros embaixo, a minha resposta vai ter 2 casas decimais. Veja, 2 milésimos, 3 zeros, eu vou ter o quê? 3 casas decimais, certo? Sempre relacionando a potência com a quantidade de vírgulas ou o número de zeros que o número tem, né? Que é a mesma coisa. Está relacionado com o número de casas decimais que o meu número vai ter. Então, 125 centésimos, último exemplo, veja 2 casas decimais. Aqui eu tenho 2 casas decimais, eu vou ter 1 inteiro e 25 centésimos. Eu indico para vocês que dêem uma olhadinha lá na página 18, tem um passo a passo com um exercício resolvido, mostrando um pouco dessa ideia que a gente trabalhou aqui. A gente também pode fazer ao contrário, transformar de um número na forma decimal para uma forma fracionária, tá? Como que a gente faz? A gente vê quantas casas decimais tem, 1, 2. Então quer dizer que o meu denominador vai ter 2 zeros. Eu pego um número sem a vírgula, coloco em cima e escrevo o número de zeros aqui, nesse caso centésimo, 100. Tá? 15 centésimos. Até a própria leitura ajuda. Se você souber ler os números decimais, você nem precisa pensar muito. Por exemplo, como eu leio esse número? 181 milésimos. Fica moleza, 181 não, 187 milésimos. Na fração, 187 milésimos. Molezinha para quem conseguiu pegar direitinho a leitura de números decimais. Eu indico que isso seja uma coisa importante de você saber fazer. Né? Aqui eu tenho 12 inteiros e 5 décimos. Veja a leitura, 5 décimos. Então eu já sei que o meu denominador é 10. Pego um número sem a vírgula e coloco em cima. Era 12,5, virou 125. Eu indico aqui também que você dê uma olhadinha no exercício do passo a passo lá na página 19, que também vai trabalhar algumas ideias envolvidas nesse conteúdo que a gente está trabalhando. Tá? Eu vou pedir para você também fazer os exercícios da parada obrigatória da página 21, 20 e 21, não esquecendo que esses exercícios você tem que entregar. Dá uma paradinha no vídeo, vai ler o passo a passo, os passo a passos indicados, vai fazer os exercícios da página 20 e 21 e depois você volta para terminar de assistir o vídeo, tá bom? Voltou? Fez os exercícios? Não vale continuar assistindo sem fazer os exercícios, não continua a sua aula. Por quê? Porque vai ser um conteúdo novo. Se você ficar vendo um monte de coisa nova e for fazer exercícios depois, vai ficar mais difícil. Assista cada pedaço, faça os exercícios na hora que eu estou pedindo, para depois continuar, tá bom? Então aqui eu vou falar agora de comparação de frações e frações na reta numérica. Então, primeiro eu vou começar falando de comparação de frações. Primeiro caso é quando eu tenho frações que têm os denominadores iguais, isto é, o número de baixo da sua fração for igual. Aqui é o jeito mais fácil de comparar. Lembrando que comparar é dizer se os dois números, ou nesses casos, as duas frações, uma é maior que a outra, se a primeira é igual à segunda ou se a primeira é menor que a segunda fração, certo? Então veja o seguinte, eu tenho a fração 5 oitavos e 3 oitavos. Por que está afirmando aqui que 5 oitavos é maior que 3 oitavos? Porque o 5 é maior que o 3. Lembrando que aqui, quando a gente vai para pensar, o número de baixo representa em quantas partes foi dividida.
Então, eu tenho partes exatamente do mesmo tamanho. Então, se eu pegar 5 partes, com certeza eu vou ter mais do que se eu pegar 3. Assim como eu fiz no segundo exemplo aqui. 1/7 é menor que 2/7, porque o numerador é menor, o primeiro numerador é menor que o segundo numerador. 1 é menor que 2, mas veja, embaixo é exatamente igual. Né? Quando o denominador é igual, então a maior fração é a que representa o maior numerador e a menor que representa o menor numerador. Então o número de cima é quem manda quem que é maior, quando, presta atenção, o número de baixo é igual. O segundo caso que a gente tem que prestar atenção é quando os denominadores são diferentes, isto é, o número de baixo é diferente de uma fração com a outra. Então, pega a fração 4/5 e 7/9, tá? Aqui eu não posso comparar direto, por quê? Veja, eu estou dividindo uma coisa em 5 partes e pegando 4. Na outra, eu estou dividindo em 9 pedaços e estou pegando 7. Só que presta atenção aqui. Quando eu divido em 5 pedaços, eu vou ter pedaços maiores, porque eu tenho uma quantidade de pedaços menor. Então, quanto menos pedaços eu divido, mais partes, menor será o meu pedaço. Então, se eu dividir em 5, meu pedaço vai ser maior. Se eu dividir em 9, pensa, se eu pegar alguma coisa e dividir em 9 partes, esse pedaço vai ficar menor do que se eu dividir em 5. Então, não necessariamente o numerador é que vai mandar aqui. Não é porque o 7 é maior que o 4 que obrigatoriamente 7/9 é maior que 4/5, tá? Presta atenção. Então, a gente tem que fazer de um jeito para comparar as frações. Para isso, se elas tivessem o mesmo denominador, seria fácil, como a gente acabou de ver. Então, a ideia é a seguinte: eu tenho que encontrar um número, fazer uma fração equivalente a essas frações, de modo que elas fiquem com o mesmo denominador. Tá? Um dos métodos, você pode pensar no MMC entre esses dois valores, dos dois denominadores, no caso aqui o 5 e o 9, e multiplicá-los. Então, o que eu faço? Pego a primeira fração, 4/5. O que eu vou fazer? Vou pegar essa fração, lembrando que fração equivalente tem o mesmo valor. Eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, a fração não muda. Então, nesse caso, eu estou multiplicando por 9. Vezes 9 em cima, embaixo, vezes 9 em cima. Quando eu faço isso, vocês estão vendo ali, eu encontro a fração 36/45. Tá? De modo parecido, eu vou fazer para outra fração. Eu tenho lá 7/9. Eu vou multiplicar por quanto agora? Por 5. Mas por que, professor, por 5? Porque está dando 45 aqui de baixo. Eu fiz, ó, a primeira eu multipliquei por 9, que era o valor da outra fração, e a segunda eu estou multiplicando por 5, que é o valor da primeira fração. Tá? Então, 7 vezes 5, 35. 9 vezes 5, 45. Reparem, 36 é maior que 35. Então, isso quer dizer que 4/5 é maior que 7/9. Veja, o 7 é maior que 4, mas 7/9 é menor que 4/5. Então, na verdade, quando eu comparo aqui, ó, as minhas frações equivalentes, tá bom? Então, aqui eu tenho que comparar as frações equivalentes que eu tenho das frações iniciais. Então, 4/5 é equivalente a 36/45 e 7/9 é equivalente a 35/45. Comparando as frações equivalentes, eu consigo afirmar, então, aqui a comparação entre as frações equivalentes, eu consigo, então, entender quem é maior que quem nessa comparação. Então, lembrando, se o denominador for igual, é só olhar para o número de cima. Se o denominador for diferente, eu acho uma fração equivalente, podendo multiplicar aqui os denominadores. Aqui eu vejo que o denominador é 5 e 9, então 5 você multiplica por 9, o 9 você multiplica por 5. Lembrando que eu também tenho que multiplicar em cima. Então, 5 e 4 por 9, o 7 e o 9 por 5.
tá bom? E para falar mais um pouquinho, a gente vai falar da representação das frações na reta numérica. Ah, não esqueça, eu indiquei aqui, esqueci de falar. Dá uma olhadinha no passo a passo da página 22, que vai te ajudar a fazer os exercícios. Aqui é um exercício que está resolvido. E, finalizando aqui, representação das frações na reta numérica, tá? Considere a fração cujos numeradores e denominadores são números naturais, lembrando. Aquelas frações que a gente chama de frações aparentes. Frações como 6 terços, que é a mesma coisa que 6 divididos por 3, que é igual a 2. 24 terços, que é a mesma coisa que 24 por 3, que dá 8. E os 108 nonos, que é a mesma coisa que 108 por 9, divididos por 9, que dá 12. Então, na nossa reta numérica, a gente já deu uma olhadinha. Essas frações estão representadas aqui no ponto 2, no ponto 8 e no ponto 12, que é o resultado da divisão. Mas isso acontece quando a divisão ela é exata, tá bom? Então é assim que a gente faz quando a divisão ou a fração é uma fração aparente. Mas essas são as menores, a quantidade menor de frações. A maioria não vai dar certinho, bonitinho. Como que a gente faz então? Vou fazer um exemplo. Considere a fração 28 nonos. Ela nunca apresenta o número inteiro, porque 28 não é múltiplo de 9, isto é, não dá para dividir 28 por 9. Então, aonde que eu vou colocar ele na reta numérica? Então, vamos identificar qual é o menor número múltiplo de 9 que é menor que 28. Então, se a gente pensar na tábua do 9, 9, 18, 27, 36. Opa, 36 passou. O menor que 28, temos o 27, tá? Então, 27 é múltiplo de 9. E o próximo número é o 36, que é múltiplo de 9 também. Só que percebam, 27 nonos é a mesma coisa que 3. 36 nonos é a mesma coisa que 4. Lembre-se, você pode fazer a divisão. Então, 28 nonos, o 28 é maior que 27, mas é menor que 36. Então, ele vai ficar no meio desses dois números. Então, ele fica entre o número 3 e o número 4, tá bom? Então, aqui, ó, está representado, nesse ponto aqui, o 3. Aqui é a mesma coisa que o 3. Aqui no final está representado o 4. Nessa reta deu uma ampliada, só estou olhando o número entre o 3 e o 4, tá bom? Esse número são nonos, então o que eu faço? A minha unidade entre o 3 e o 4 eu divido em 9 partes iguais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toma cuidado, não são uma quantidade de risquinhos, são quantidade de partes que eu estou falando. Então, o 27 nonos está aqui, 28 nonos está logo em seguida. Mas se eu quisesse representar sem dar esse zoom, como que eu faria? A gente sabe que é um número que está entre 3 e o 4 e está muito mais próximo do 3, porque o 28 é muito mais próximo do 27 do que do 36. Então, na minha reta aqui, não está aqui, ó. O que eu vou fazer? É o número entre o 3 e o 4 e eu vou marcar logo aqui pertinho, que vai ser um valor aproximado. Eu vou ter o seguinte, que o 28 nonos, o 28 nonos, tá aproximadamente nessa marquinha entre o 3 e o 4, só que mais próximo do 3, tá bom? Agora eu peço que você leia também o passo a passo da página 24, tá? Tem mais exemplos falando disso. E vocês vão fazer os exercícios da parada obrigatória da página 25, 26 e 27. Só uma coisa que eu quero comentar antes de você fazer os exercícios. Quando você olha para a reta numérica, o número ele é maior quando ele fica mais para a direita. Veja, 9 é maior que 8, ele está mais para a direita. 12 é maior que o 9, então ele está mais para a direita.
Aqui também funciona nas frações. 34 nonos é maior que 27 nonos, porque ele fica mais à direita. Faça os exercícios, não me esquece de me entregar lá no Classroom, tá bom, pessoal? As aulas dessa semana terminam aqui. Façam todos os exercícios e não esqueçam de me enviar. Deus abençoe a todos.